Pessoal, muito bom dia. Tá começando mais uma semana, tá começando o seu AB1 nessa segunda-feira, dia 16 de março. Então vamos às principais informações de hoje. Nessa edição, olha só que história, a gente vai falar sobre uma mulher que foi presa por tentar comprar um bebê. Você acredita? Esse caso foi registrado no Hospital da Mulher do Agreste, aqui em Caruaru. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes e Franklin Portugal. Fábio vai falar sobre um estudante que teria esfaqueado colegas de uma escola estadual em Barreiros, na Mata Sul. Isso aconteceu agora pela manhã, Fábio? É isso? Um bom dia para você? Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de segunda-feira. E aconteceu sim, Almir, esse caso infelizmente aconteceu pouco antes das 7h30 da manhã, quando esses estudantes estariam indo para a escola. Esse adolescente, que esfaqueou essas pessoas, essas vítimas, na verdade são 3 adolescentes, 3 meninas, 3 garotas que não tiveram os nomes divulgados. A polícia militar deteve esse adolescente e essas jovens ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região da Mata Sul. E daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes. De acordo com a governadora Raquel Lira, que emitiu uma nota falando sobre esse assunto, esse caso está sob controle. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações sobre esse triste caso que aconteceu aqui em Pernambuco, Almir. Que história, hein, Fábio? Que história! Franklin vai trazer atualizações sobre o grande incêndio que foi registrado no último fim de semana aqui em Caruaru. Vamos saber, por exemplo, se o trabalho de rescaldo foi completamente concluído ou não. Bom dia para você, Franklin. Muito bom dia para você, Almir, um bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. Olha, eu e o repórter cinematográfico Edivaldo Coelho, a gente vê daqui, fumaça e fogo ainda. A gente já soube que o Corpo de Bombeiros atuou ontem, mas pelo que a gente vê, pode ser necessário sim outras intervenções. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais detalhes aqui do local desse incêndio aqui na Avenida José Rodrigues de Jesus, Almir. Combinado. Franklin e Fábio, estamos juntos nesse AB1. E a gente também vai falar sobre ruas interditadas aqui em Caruaru, hein? Entre elas, a Avenida Rui Barbosa. O condutor de veículos precisa ficar atento. Essa é uma das vias mais movimentadas da cidade. Inclusive, essa interdição é no trecho que fica próximo à agência do INSS. E a gente vai saber o que é que está acontecendo por lá. Mas a gente começa a semana trazendo esperança também. Por isso que tem a Bem Emprego e Joel Almeida vai contar tudo pra gente nessa segunda-feira. Não é isso, Joel? Bom dia. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você. Um ótimo dia também para você que está junto da gente aqui no AB1. A gente vai falar sobre essas oportunidades. São mais de 600 vagas disponíveis em diversas cidades da região. A gente vai trazer algumas delas aqui na região e também, por exemplo, no sertão do estado. Se você conhece alguém, está precisando também de emprego, fica ligado aqui no AB1. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse assunto. Almir. Muito bem, Joel. Valeu. Até daqui a pouquinho. E hoje também tem estreia no AB1, vamos conhecer alguns jovens protagonistas na primeira reportagem da série. A gente vai ver a atuação de uma turma de estudantes que se destacam pela elaboração de projetos bem importantes, hein? Tudo isso a partir de agora no seu AB1. Muito bem, agora 11 horas mais 52 minutos e mais de 90 horas depois do incêndio que atingiu 4 galpões no Indianópolis, aqui em Caruaru, o cenário é de destruição. Então a gente vai até lá falar ao vivo com Franklin Portugal para saber a respeito desses sinais de fogo e de fumaça que ainda tem por lá. Não é isso, Franklin? É isso mesmo, Almir. A gente começa mostrando aqui na Avenida José Rodrigues de Jesus, aqui às margens da avenida, na verdade, todo o material aí destruído que foi retirado, o material que mais aí predomina, o compensado, pelo que a gente observa daqui. Muita fumaça, mas não só. Eu vou caminhar aqui. Segundo a orientação da Defesa Civil, a gente não pode entrar aqui nos galpões, a estrutura não mostra segurança para as pessoas entrarem. Vou chegar só até aqui nesse limite. Edivaldo Coelho, se a câmera der uma leitura aí na imagem, a gente vê fogo sim ali atrás. Então o fogo ainda continua consumindo um material aqui restante, passadas essas 90 horas aí desde o início do incêndio, na última quinta-feira, por volta aí de 12h30,
Então o fogo continua em alguns pontos, são aqueles mini focos, né, que os bombeiros sempre nos relatam aí também de forma técnica. A gente soube informações aí oficiais repassadas pelo Corpo de Bombeiros que ontem várias equipes do Corpo de Bombeiros aí também precisaram atuar porque houve o termo também usado aí, né, pela informação do Corpo de Bombeiros, uma reignição desse fogo. Então foi preciso a atuação destas equipes. Pelo que a gente vendo aqui fumaça e fogo, pode ser que dentro da avaliação que cabe ao Corpo de Bombeiros, novas intervenções aqui para controlar a situação de forma definitiva, né? Então, diante do que a gente viu aí, desse incêndio aqui que atingiu ao todo 4 galpões e outros registrados recentemente, há sempre esta preocupação de prevenção desses incêndios, agir da forma correta para que nada disso aconteça e que não resulte também em tragédias. A gente fez uma reportagem aí com pessoas especializadas desta área de extintores para mostrar para a gente assim como criar um ambiente de maior segurança. Vamos ver. Incêndios. A rapidez como o fogo se propaga é muitas vezes assustadora. E também um cenário como este, além de originar prejuízos materiais, pode ser fatal. Na quinta-feira da semana passada, Caruaru viu a densa fumaça que saía de um ponto da Avenida José Rodrigues de Jesus. Era o fogo que tomou conta desta loja de utilidades. E daí se espalhou, atingindo ao todo 4 galpões. Situação que ainda requer esforço do Corpo de Bombeiros, já passadas 96 horas. Felizmente, ninguém ficou ferido. E o que se viu na última sexta-feira foi outro incêndio, desta vez de menor proporção. Os donos do imóvel não estavam em casa, no primeiro andar de um prédio no bairro São Francisco. Houve perda total. Também na última sexta, mas na capital do estado, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para lidar com um incêndio no Shopping Center Recife. E quando recuamos ainda mais no tempo, no dia 29 de janeiro deste ano, em Pesqueira, no agreste do estado, um incêndio destruiu uma casa no bairro da Pitanga. A mãe saiu para trabalhar e os 2 filhos, Bernardo Abraão, de 5, e Alexia Riele, que tinha 3 anos, ficaram sozinhos. Bernardo não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital da Restauração, no Recife. Já a irmã Alexia faleceu já tendo dado entrada na unidade de saúde. Acontecimentos como estes só reforçam a importância de cada um de nós sabermos usar o extintor correto em meio a diversas situações. Nós viemos a esta empresa de extintores na Avenida Leão Dourado, em Caruaru. E as explicações sobre cada extintor são do engenheiro de segurança, José Roberto da Silva. Aqui a gente tem um extintor de água pressurizada, né? Ele é utilizado para papéis, madeiras, tecidos e nunca deve ser utilizado nem em eletricidade, nem em gordura, né? Óleos e gorduras. Em seguida a gente tem o extintor de dióxido de carbono, né? O famoso CO2. Ele é utilizado principalmente para materiais elétricos. Dessa forma ele vai retirar o oxigênio do equipamento e vai extinguir, né, a chama. A gente tem também o extintor pó BC, é mais comum você encontrar nos comércios por aí. Ele vai tanto utilizar em materiais elétricos como também em líquidos inflamáveis. Em parceria com ele a gente tem o extintor de ABC. Esse extintor é o mais comum, o pessoal chama ele de extintor universal, porque além dos líquidos inflamáveis e dos materiais elétricos, ele também extingue as chamas de papéis, madeiras e tecidos, né? E por último a gente tem aqui o extintor de classe K. Esse aqui, o extintor, ele deve ser utilizado em cozinhas, né? Ele é o que vai ser o agente mais eficaz para extinguir as chamas de óleos e gorduras. Ele também fala dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas em meio a uma emergência de incêndio. Utilizar o errado pode contribuir para a propagação do fogo em vez de combatê-lo. O pessoal utiliza extintor de água em eletricidade. Apesar de ter etiqueta aqui, ainda assim, na pressa, né, você não mantém a calma, termina utilizando o extintor errado. Também é errado utilizar esse extintor de água em óleos e gorduras, né? Então você está na cozinha, utiliza o extintor de água desse, você vai piorar a situação. Utilizar extintor de CO2 em ambientes abertos, também você não vai ter uma eficácia muito boa. Então ele é mais para ambientes fechados que você vai conseguir remover o oxigênio daquele equipamento. José Roberto da Silva mostra como retirar o lacre do extintor.
o extintor na posição vertical, ou seja, sempre o extintor tem que estar nessa posição, nunca pode estar deitado ou de lado. Gire a trava, então essa aqui é a trava do extintor que fica junto ao lacre. Quando você gira ela, você rompe o lacre. Então aqui o extintor já está sem um lacre. Aqui, se você não utilizar, mesmo assim você precisa encaminhar para uma empresa de manutenção. Então após eu quebrar o lacre, né, eu retiro o pino de trava, vou retirar a mangueira também e posicionar ela na base da chama. E vou acionar o gatilho até o final. Em movimentos laterais, para a base da chama, eu vou conseguir fazer a extinção. Até o final. Nunca, parou um pouco aqui, eu vou diminuir. Não, você segura o extintor, o gatilho até o final, para que use toda a carga extintora do extintor. Ele ateia fogo em papelão para mostrar o acionamento dos extintores. O engenheiro de segurança me coloca para acioná-lo, reforçando a ideia de que é fundamental que cada cidadão saiba fazer o uso. Quanto aos diversos tipos de extintores, a empresa é especializada em montar projetos de segurança. Cada empresário precisa de um que atenda às suas necessidades. Vai de cada empreendimento, vai pelo tamanho da área. Tem empreendimento que só precisa pegar extintor, já tem empreendimentos maiores que precisam de uns sistemas de sprinkler, sistema de hidrantes, já uma coisa mais complexa. Orientações são sempre muito bem-vindas. Agora falta 1 minuto para o meio-dia e a gente vai falar sobre as chuvas que foram registradas no Agreste Meridional. A gente tem acompanhado tudo aqui no AB1 e olha, os estragos ainda estão sendo calculados nos municípios da região. Veja na reportagem de Leonardo Costa. As chuvas foram entre o fim de fevereiro e o início de março, mas os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. Seu Irandi mora perto do povoado Riacho Dantas, na zona rural de Calçada, e perdeu tudo dentro de casa depois que a água invadiu o imóvel. Estava em Lajedo, aí quando foi umas 7h30 eu recebi uma ligação de uma irmã minha. Aí eu peguei um mototáxi, vim para aqui, quando cheguei aqui no local estava cheio de água. Foi até bom eu ter vindo mais tarde, porque inclusive eu vou lhe mostrar, a água deu aqui e a energia é aqui. Se eu tivesse entrado dentro de casa desesperado, eu tinha levado um choque, tinha sido pior. E eu agradeço a Deus pelo livramento dele, nosso grande Jesus Cristo. Em Calçada, as chuvas fortes fizeram o Rio da Chata encher rapidamente. A correnteza derrubou a ponte de acesso à cidade e outras 2 que levavam ao povoado Riacho Dantas. O município teve a situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Aqui em Calçada nós tivemos um acontecimento nunca visto antes. O Rio da Chata desceu aqui pelo nosso município e afetou diversas passagens molhadas e também diversas famílias foram afetadas com a cheia do Rio da Chata. Prefeito, de imediato, o que é que foi feito aqui na cidade? De imediato eu já solicitei a ajuda do governo federal, estadual, juntamente com a governadora a gente já começou o acesso da ponte provisória, como vocês podem ver que já está funcionando aqui. E de antemão, já no outro dia, eu abri 2 acessos para que a população e a nossa cidade não viesse a perder com isso. O governo do estado fez um acesso provisório para garantir a entrada e saída de veículos até que uma nova ponte seja construída. Máquinas continuam trabalhando no local. Em uma escola, o muro foi arrastado pela força da água. Os danos estão no relatório enviado aos governos estadual e federal. Quando eu me acordei, a ponte não estava quebrada, a enchente não tinha chegado ainda não. Depois de 7h30 foi que a enchente chegou, aí estava bagaceira, desci lá para baixo, umas casas cheias d'água e com aquela bagunça. Mas é como se der meio aprovado. Quando manda a chuva, vai fazer o quê? Tem que aguentar as consequências, como se der a chuva, né? Em Jucati, a população ficou ilhada e sem energia. Diferente de Calçado, onde o problema principal foi a cheia do Rio da Chata, em Jucati o transbordamento do açude e de riachos bloqueou os acessos ao município. Perto do açude de Jucati, 8 casas ficaram completamente destruídas e vão ser demolidas. Equipes trabalham na recuperação do saneamento e na reconstrução de muros do cemitério. Um provisório foi feito e só permite a passagem de carros pequenos. Nesses 2 dias foi 160 milímetros. Então conseguiu criar uma situação de água, de volume de água muito grande. Historicamente, né, a gente conversando com os mais antigos, historicamente nunca viram essa quantidade de volume de água tão grande. Então, como vocês estão vendo aí pelas imagens que estão sendo mostradas,
os danos foram graves aqui na nossa cidade, onde ficamos literalmente isolados na sexta-feira de manhã, sem energia, porque os postes caíram. A equipe da CELP tentando entrar, literalmente tentando entrar na cidade e não conseguiram entrar. A gente conseguiu entrar, a gente está aqui próximo ao local mais na frente, onde a gente conseguiu entrar através de quadriciclo com a equipe da CELP para poder entrar dentro da cidade. Em Jupi, as chuvas também causaram prejuízos. Os danos foram principalmente em estradas da zona rural com alagamentos e cheia de riachos. O prejuízo estimado é de cerca de 15 milhões de reais e foi preciso fazer reparos emergenciais para recuperar acessos e passagens. A gente conseguiu dar acesso a todos os munícipes, a gente conseguiu fazer ali um paliativo, todo mundo está conseguindo chegar na cidade, sair de suas casas, voltar para suas casas, mas agora é hora de reconstruir. Será um processo um pouco mais longo, mas que a gente já está trabalhando para no tempo mais rápido possível a gente conseguir já fazer essa recuperação, essa reconstrução de todos esses acessos. Em Jupi, Jucati e Calçado, muito trabalho paliativo já foi feito e alguns acessos foram recuperados de forma provisória. Agora as prefeituras dizem que vão precisar do apoio dos governos estadual e federal para recuperar as áreas atingidas. Algumas visitas a Brasília já foram feitas e outras ainda estão previstas na tentativa de garantir recursos para as obras de recuperação. O tempo de reconstrução ainda é incerto e pode levar de alguns meses até mais de um ano. O prazo depende da liberação de recursos, da elaboração dos projetos e dos processos burocráticos necessários para que as obras comecem. Enquanto isso, moradores das áreas atingidas esperam que os serviços de recuperação avancem para que a rotina volte ao normal. E a gente vai seguir acompanhando todo esse cenário também. Vamos seguindo agora porque os problemas da comunidade sempre têm espaço aqui no AB1. E olha, moradores do João Mota aqui em Caruaru estão sofrendo demais com a situação de um esgoto. A gente vai ver agora. As paredes e móveis já desgastados da casa de Dona Roselma revelam um problema antigo que ela convive desde que se mudou para o bairro João Mota há 20 anos. O esgoto a céu aberto na rua São Nicolau. A água suja chega a invadir o imóvel. Vivo chorando de noite numa situação dessa, pisando. Peguei essas doenças, tudo por conta de esgoto. Quando chove, não vence, vai de porta à frente, vai sair lá na frente. Aí eu peço apelo, ligo para um, ligo para outro e nada faz por mim. Cícera mora na mesma rua desde criança, mas conta que é impossível se acostumar com a situação do esgoto. Tem criança, a gente tem criança dentro de casa, é porque as crianças estão na creche. Mas dia de domingo, no sábado, se você vê aquele cheio de criança brincando dentro desses esgotos. Não existe isso. Dona Josefa também mora na rua há 20 anos e confirma que o problema é antigo. Já é antiga, já vieram fazer o serviço, botaram metralha, depois vieram cavaram e botaram coisa metralha, mas não deu em nada, porque se é da rua desse esgoto aí de cima, aí não dá em nada. Eles fizeram aqui, vieram, cavaram, tamparam, ficou bom porque não estava chovendo, né? Além do mau cheiro, os moradores ainda precisam conviver com insetos. Chayane se mudou recentemente para a rua São Nicolau. Ela conta que os órgãos responsáveis chegaram a ser acionados, mas o problema não foi resolvido. E essa água está filtrando por debaixo das casas todinha. Já tentamos ligar para a Compesa, como um pessoal daqui de frente ligou, e até agora não resolveram nada. A gente fica nessa calamidade aí, esse esgoto estourado, e fica um mau cheiro. Cada casa aqui está filtrando. Problema na casa de todo mundo. A gente viu a dona Josefa, por exemplo, dizendo que mora há 20 anos por lá, 2 décadas. E esse problema aí ainda não foi resolvido. Impressionante, não é, pessoal? A gente foi em busca das respostas, claro. Entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura e Obras e também com a Compesa para saber de quem é a responsabilidade desses problemas que a gente está vendo aí, ó. Tá vendo só? A Compesa informou que não há extravasamento de esgoto na rua São Nicolau e que isso foi constatado após envio de uma equipe ao local. A companhia disse ainda que foi identificado um ponto de obstrução na rua Santa Imaculada, cujos serviços de manutenção serão realizados até a próxima quarta-feira. Então a gente vai seguir nessa expectativa, acompanhando a resolução por parte da Compesa. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras diz que uma equipe vai ao local para realizar o levantamento da manutenção necessária.
A nossa produção segue atenta, cobrando essas respostas para a gente trazer para os moradores do João Mota nesse trecho que a gente está vendo aí. Agora vamos para o momento WhatsApp, porque no Morada Nova, mais precisamente na rua 93, o pessoal também está sofrendo com esses problemas de saneamento básico. Vamos ver o vídeo que o Fábio Adriano mandou para a gente. A situação do esgoto aqui, ó, na rua 93, Morada Nova. Já botou esse cano aqui para ela descer aqui embaixo, por baixo. Desce aqui e sai do outro lado. Dali também já está entupido, dali. Dali já entupido. Esse aqui agora está nessa situação. Aí Morada Nova, rua 93, no final da rua já. A situação do esgoto. Que situação, hein, Fábio? A gente foi em busca de uma resposta também. A Compesa disse que não havia solicitação para esse serviço nos canais oficiais da companhia, mas, a partir das informações repassadas pela nossa produção aqui do AB1, uma equipe será enviada ao local para fazer um diagnóstico e tomar as providências. Então, vamos aguardar também a resolução desses problemas, né, Fábio? Tá demais, essa situação tá horrível por aí. E você também pode participar do Momento WhatsApp, grava um vídeo com um problema aí da sua rua e manda pra gente. Aí a gente mostra tudo. O nosso WhatsApp é o 99198-8212. E amanhã tem cobrança no Minha Comunidade, hein? Vamos voltar a mostrar a situação da PS 120 e vamos saber se tem novidade positiva por lá ou não. Veja. Nesta terça-feira, o Minha Comunidade é em movimento. Vamos mostrar as más condições da PS 120, uma das mais importantes do interior, que dá acesso a diversos municípios pernambucanos e também ao litoral sul. Em quase 50 quilômetros não há acostamento, há pontes sem manutenção e trechos perigosos. É nesta terça, é cobrança, é no AB1. Muito bem, então agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho você vai ver que um estudante de Barreiros agrediu 3 colegas a golpes de faca. Isso aconteceu dentro de uma escola estadual. E ainda, Receita Federal divulga as regras para a declaração do imposto de renda. E aqui em Caruaru tem orientação gratuita para quem vai acertar as contas com o Leão, hein? Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, meio-dia, 10 minutos agora. AB1 de volta para você, meio-dia, 13 minutos, e um trecho da Avenida Rui Barbosa, no Maurício de Nassau, aqui em Caruaru, está interditado devido a algumas obras. Então a nossa equipe foi até lá para entender o que é que está acontecendo. Veja. Quem transitou na Avenida Rui Barbosa, no trecho próximo ao INSS, encontrou dificuldades devido à obra de drenagem que interliga a tubulação da avenida à Rua Barão de Triunfo, no bairro Maurício de Nassau. A gente tem que fazer o retorno tudinho para poder chegar no destino. É muito transtorno. Infelizmente, o menino até teve que parar ali para a gente descer do carro e eu passar com ela porque estava interditado quando eu cheguei. No fim desta manhã, a Prefeitura de Caruaru sinalizou a avenida e criou passarelas para pedestres. A estimativa é que a obra dure pouco mais de 3 meses. O objetivo desse serviço que a gente está fazendo é tentar minimizar o problema que a gente tem na Rua Barão de Triunfo, que a população já vem sofrendo há bastante tempo. Todo período chuvoso a gente tem relatos de alagamentos na rua. Aí, baseado nisso, a gente começou a fazer todo o estudo, desde o ano passado, todo o estudo, para que a gente estivesse elaborando esse projeto para ser executado agora, nesse ano. Tem previsão de término? A obra inicialmente estava prevista para 3 meses. Só que antes da gente iniciar a obra, o que a gente fez? A gente fez sondagem em todo o trecho da obra. Ou seja, a gente abriu vários pontos e acabamos detectando a existência de tubulação de gás. Ou seja, isso vai retardar mais um pouco a obra. Por quê? Porque a gente teve que inverter o processo executivo. Ou seja, a obra para passar de um lado da via, a gente teve que jogar a obra para o outro lado da via e isso vai dificultar bastante a nossa execução. E quando se trata de obras de escavação, isso demora mais um pouco, porque a gente nunca sabe o que encontra embaixo. E foi o que aconteceu por esses dias agora. A gente encontrou uma série de problemas que a gente vem superando ao longo da execução.
Então, agora meio-dia, 15 minutos, chegou a hora do AB Emprego. A gente vai direto falar com o repórter Joel Almeida. Ele está chegando com as oportunidades desse início de semana. Uma boa tarde para você, Joel. Boa tarde, Almir. Uma ótima tarde também para você que está junto da gente aqui no AB1. Olha, as agências do trabalho aqui de Pernambuco já divulgaram essas oportunidades para hoje. São mais de 600 vagas disponíveis. Vamos ver algumas delas aqui em Caruaru. Em Caruaru tem 7 vagas para ajudante de carga e descarga, 4 vagas para ajudante de eletricista, 2 vagas para almoxarife, 5 vagas para armador de estrutura de concreto, 2 vagas para assistente administrativo, 1 para auxiliar administrativo, 3 vagas para auxiliar de armazenamento, 1 para auxiliar de contabilidade, 6 vagas para auxiliar de cozinha, 1 para auxiliar de escritório, 6 vagas para auxiliar de limpeza, 37 para auxiliar de linha de produção, 6 vagas para copeiro de hospital, 4 para costureira, 8 para cozinheiro, 1 para eletricista, 6 vagas para estoquista, 2 para instalador de painéis, 2 também para oficial de manutenção predial, outras 2 para operador de caixa lotérico, 1 vaga para padeiro, 2 para pedreiro, 2 também para repositor em supermercados, 3 vagas para servente de obras, 3 também para supervisor comercial, 1 vaga para sushiman, 2 para técnico de segurança do trabalho, 1 vaga para vendedor de comércio varejista e 8 para vendedor pracista. Olha só quanta oportunidade, mas tem mais, viu? A gente separou outras vagas, eu vou falando aqui, você vai acompanhando na sua tela. Em Arco Verde tem 1 vaga para atendente de mesa, 1 para auxiliar de cozinha, 1 vaga também para cozinheiro de restaurante. Belo Jardim, 1 vaga para diretor de produção, 1 para motorista entregador, 1 para recepcionista e 1 vaga para repositor em supermercados. Bezerros, aqui no Agreste, 2 vagas para agente de coleta de lixo, 9 para pedreiro, 10 para servente de obras e 1 para vendedor pracista. Garanhuns, também no Agreste, tem 1 vaga para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 1 para auxiliar de cozinha, 2 vagas para motorista de caminhão e 1 vaga para repositor de mercadorias. Tem vagas também em Santa Cruz do Capibaribe, 2 vagas para atendente de lanchonete, 5 vagas para atendente de lojas e mercados, 2 para conferente de logística, 6 vagas para motorista entregador, 2 para promotor de vendas e 12 vagas para varredor de rua. Do Agreste, vamos para o sertão do estado, Serra Talhada. Serra Talhada tem 2 vagas para administrador de marketing, 4 vagas para ajudante de motorista, 2 para auxiliar administrativo, 3 vagas para auxiliar de almoxerifado, 2 vagas para auxiliar operacional de logística, 2 para coordenador administrativo, 4 vagas para motorista entregador, 2 para pedreiro, 2 vagas também para repositor de mercadorias, 2 para servente de obras e 6 vagas para vendedor interno. Muitas vagas disponíveis em diversas áreas de atuação. Gostou de alguma ou não, está procurando mais vagas, é só acessar o cedep.pe.gov.br. Todos os dias essas vagas são atualizadas. Lembrando que você também pode rever as vagas pelo Globoplay, tá certo? As agências de trabalho aqui de Caruaru ficam em 2 endereços. Uma aqui onde eu estou, na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro da cidade, por trás da prefeitura. E também tem a agência de trabalho que fica no Expresso Cidadão, no Caruaru Shopping. Essa agência de trabalho que eu falo aqui, a Casa do Trabalhador, ela funciona das 8 da manhã até às 5 horas da tarde e não fecha para almoço. Nas ruas é só levar a carteira de identidade, sua documentação pessoal, tá certo? Eles atualizam seu endereço e, se você não morar em Caruaru, tem outras agências, você pode também consultar no site cedep.pe.gov.br. Almir. Muito bem, Joel. Muito boa sorte para essa turma toda. E a gente vai falar também sobre direito trabalhista agora, porque a pandemia fez crescer muito o teletrabalho, chamado home office, né? Mas quais são as regras para o colaborador que trabalha nessa modalidade? Hein, Joel? A lei diz o quê a respeito dessa prática? Olha, Almir, vou repassar essa pergunta para a advogada que está aqui conosco. A gente convidou a Valéria Soares, advogada trabalhista. Valéria, boa tarde para você. O que é que a lei diz em relação ao teletrabalho? Qual é o trabalhador que pode se enquadrar nessa modalidade? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, quando a gente fala especificamente em teletrabalho, são aquelas pessoas que trabalham fora do ambiente de empresa, preferencialmente, mas aquelas pessoas que utilizam os meios telemáticos, computadores, iPads, notebook,
notebooks, telefones, enfim. Agora, cuidado, o trabalho fora da empresa não pode se confundir com o trabalhador externo. O trabalhador externo é aquele que faz as vendas, que precisa realmente ficar de ponto em ponto. O teletrabalho ou home office é aquele trabalho que pode ser exercido preferencialmente em sua residência, utilizando os seus meios internos do lar. Você tocou em um ponto importante. No teletrabalho, né, no home office, a gente está ali trabalhando de casa, isso já foi explicado. Mas o computador, celular, telefone, fax, impressora, internet, tudo isso fica a cargo do trabalhador ou não? Fica a cargo da empresa? Vamos lá, o que é que a lei estabelece? Isso é um ponto extremamente importante. Quando a gente fala desses meios que você precisa para poder prestar o seu serviço, via de regra, isso tem que estar estabelecido no contrato de trabalho. Então, se no seu contrato de trabalho estiver estabelecido que você, trabalhador, precisa adquirir todos esses produtos, realmente é responsabilidade do trabalhador, porque neste caso em específico, a lei determina que o contrato de trabalho é aquele que vai prever quem é o responsável por realizar, né, por deixar o ambiente de trabalho favorável para o fornecimento do serviço. Esse ambiente de trabalho em casa é mais favorável, né, para tirar uma pausa mais longa, mas enfim, às vezes tem muita gente que pensa que esse trabalho é mais fácil, às vezes o trabalhador faz uma jornada mais longa por estar em casa, né, enfim. Como é que fica essa jornada? Vamos lá. Também está estabelecido na própria lei que as pessoas que realizam home office, via de regra, não têm controle de jornada, o que significa dizer que necessariamente você não tem horas extras, assim como os vendedores externos que também não têm hora extra. Mas tem um detalhe. Se aquela empresa ela realiza especificamente um controle de jornada, como é esse controle de jornada? Tem uma hora que você tem que logar, tem a hora que você precisa sair. Se você ficar muito tempo sem mexer no computador, ele sai, você precisa logar de novo e voltar a realizar seu serviço. Isso é um controle de jornada. Essas pessoas que têm o controle de jornada, mesmo que seja à distância, recebem horas extras. Então, tem que tomar cuidado se está ou não havendo esse controle de jornada. Muito obrigado pelas informações. Almir, eu volto com você no estúdio. Ok, Joel, muito obrigado pelas informações, pelas orientações também. Bom trabalho para você. E você tem visto com a gente, desde a última quinta-feira, as consequências do incêndio que atingiu 4 galpões no Indianópolis, aqui em Caruaru, não é? Aí vem a pergunta também, como é que fica a situação dos colaboradores dessas empresas em situações desse tipo? Bora voltar com o Franklin Portugal ao vivo para falar sobre esse assunto agora, né, Franklin? É isso mesmo, Almir, inclusive nessa cobertura, né, desse incêndio desde a semana passada, em uma oportunidade a gente conversou com dona Marluce Soares, ela era funcionária aqui de uma distribuidora aí, né, de chocolates e bombons, estava aos prantos, né, diante daquilo que estava acontecendo, né. Vou conversar agora aqui com Laiane Honorato, que é advogada trabalhista, para tratar desse tema aqui com a gente. Doutora Laiane, o que acontece então com esses empregados numa situação como essa que a gente vê aqui desse incêndio? Boa tarde. Boa tarde a todos. Infelizmente, essa questão desse incêndio é uma situação muito triste para empregados e também para empregadores. E aí, sobre a ótica do empregado, mesmo em situações como essa, a legislação trabalhista busca proteger a parte mais fraca da relação, a parte hipossuficiente, né, no caso, os empregados. Então, em situações como essas, em que os contratos de trabalho vão ser rescindidos em algumas situações, os empregados eles devem receber as suas verbas rescisórias normais, aviso prévio, saldo de salário, FGTS, multa de 40% e seguro-desemprego. Deve ser pago aí todos os direitos dos trabalhadores. Há a opção também de manter aquele contrato suspenso, mas por um tempo indeterminado? Isso, em algumas situações, os empregadores podem buscar o sindicato da categoria para fazer um acordo para suspensão, uma pausa temporária dos contratos de trabalho. Essa suspensão só pode ocorrer com intervenção do sindicato da categoria, ou seja, não pode ser acordado diretamente entre empregado e empregador, né? Então, precisa do sindicato da categoria. E aí, se a empresa opta por não fazer esse acordo, não rescindir o contrato de trabalho dos trabalhadores, o período que ficar sem atividade, esses salários devem ser pagos normalmente, como se estivesse trabalhando.
Importante destacar também que a legislação prevê uma possibilidade de rescisão, que é a rescisão por força maior. Nessa modalidade de rescisão, alguns direitos dos trabalhadores são reduzidos, como o aviso prévio, que é pago pela metade, a multa de 40% do FGTS fica reduzida para 20%. Nessa modalidade de rescisão, deve haver a efetiva comprovação da força maior, não basta apenas um incêndio. Deve comprovar que, por exemplo, a empresa estava tudo em dia, com questão de fiação elétrica, com questão de treinamento de bombeiros de incêndio, essas coisas, alvará de funcionamento. Então, deve comprovar que estava tudo certo e que, mesmo assim, ocorreu o incêndio. Não basta só a alegação de força maior, deve haver a comprovação. Se a força maior caracteriza também pela questão da empresa decretar falência? Isso, é uma situação um pouco diferente. A questão da falência também não exime os trabalhadores e não dá essa redução automática das verbas rescisórias. A falência pode só gerar algum prazo a mais para pagamento desses direitos, mas os direitos precisam ser pagos. Muito obrigado pela participação do Laiane Honorato aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta aqui, Almir. Franklin, a gente continua com outras informações aqui no AB1. Muito obrigado por essas informações, obrigado à advogada também. E a Receita Federal informou na manhã de hoje que o prazo de apresentação do Imposto de Renda de 2026, ano base 2025, começa na próxima segunda-feira, dia 23 de março, e se estende até o dia 29 de maio, hein, pessoal? E para quem precisa fazer a declaração, tem atendimento gratuito com orientações da ACES Unita. A Aline Melo vai trazer as informações para a gente agora. Boa tarde para você, Aline. Oi, Almir. Boa tarde mais uma vez para você e para todos que nos acompanham. A gente está aqui na Casa da Justiça e Cidadania da ACES Unita porque tem um serviço muito bacana começando hoje para a população. Orientações, vários serviços importantíssimos. E para entender melhor como é que funciona tudo, a gente está aqui para conversar com Ana Rosa Cunha, que é coordenadora do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da ACES. Primeiro, o que começa hoje para a gente ter esse panorama geral? Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui na TV Asa Branca. Hoje nós começamos o projeto de extensão, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF, que é em parceria com a Receita Federal. Então, hoje nós começamos os atendimentos, certo? Todas as segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 17h30, estaremos aqui com os alunos e extensionistas para atender a população em todos os serviços que ela tenha dúvida em relação à declaração do imposto de renda, pessoa física, que vai começar essa semana, né? Então, MEI, o pessoal que tem MEI e precisa fazer a declaração até o final agora de março, também pode nos procurar. A gente já está aqui disponível para fazer esse auxílio, né, à população. Alterações de CPF, atualizações, né, no CPF, situação fiscal, se você quer consultar a sua situação fiscal junto à Receita, a gente tem aqui todo esse... está disponível, né, para fazer todos esses atendimentos. E tudo de forma completamente gratuita. Gratuitamente, isso mesmo. A gente está aqui à disposição da comunidade, da sociedade, de forma gratuita. E com relação ao imposto de renda, que começa nessa semana, a gente tem orientações importantes para a população não perder o prazo e ficar atenta. Isso mesmo. Essa semana, a Receita, hoje, né, a Receita divulgou, né, as novas regras, né, com relação à declaração de imposto de renda 2026, que é referente ainda ao ano calendário de 2025. Então, o pessoal tem que ficar atento que a isenção dos 5 mil só começa a valer para o próximo ano, para a próxima declaração. Esse ano a gente está fazendo ainda em relação ao ano calendário de 2025. Então, é importante que todos verifiquem se estão ali no limite da obrigatoriedade para poder vir e fazer a declaração dentro do prazo legal, que seria até 30 de maio. No caso, até dia 29, né? Porque dia 30 e dia 31 vão cair no final de semana. É isso, muito obrigada por suas informações e para ter acesso a qualquer um desses serviços é necessário fazer um agendamento prévio no número 2103-2046, tudo de forma completamente gratuita. Almir, volto com você.
Muito bem, Aline, muito obrigado pelas informações, hein? A seguir no AB1, você vai ver que um estudante de Barreiros agrediu colegas da escola a golpes de faca. Isso aconteceu dentro de uma escola estadual. E ainda tem o AB Esporte, nós vamos falar sobre o Central, tem informações sobre a participação da Patativa na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente volta já, 12h, 30 minutos agora. AB1 de volta e vamos até a redação para falar sobre os destaques do G1 Caruaru e região. Fábio Gomes tem informações sobre um atentado que foi registrado em uma escola de Barreiros. Um aluno esfaqueou colegas da escola. Que história absurda é essa, Fábio? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, um caso muito trágico que aconteceu aqui no interior de Pernambuco, no município de Barreiros, zona da Mata Sul. 3 estudantes foram esfaqueadas, foram atingidas por golpes de facas por um aluno dessa escola que fica localizado na zona da Mata Sul. A gente está acompanhando, inclusive, nesse momento, imagens aí de quando o SAMU chegou para atender essas vítimas. De acordo com a governadora Raquel Lira, que emitiu uma nota através das redes sociais, essas 3 adolescentes foram vítimas dessa violência. Esse caso aconteceu na escola de referência em ensino fundamental e médio Cristiano Barbosa e Silva, no bairro dos Lotes. E de acordo com a governadora, essas vítimas estão fora de perigo e a situação está sob controle. A agressão aconteceu pouco antes das 7h30 da manhã, horário em que começam essas aulas na rede estadual, e essa escola ela atende alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência informou que atendeu essas 2 das 3 vítimas feridas. Uma delas, que não teve a idade informada, foi atingida com ao menos 3 facadas. A segunda, de acordo com o SAMU, é uma jovem de 14 anos. Ela teria sido atingida na região da cabeça, provavelmente perto da testa, e essas garotas foram levadas para o Hospital Jailton Messias de Souza Albuquerque, que fica no bairro de Engenho Alegre. Não há informações até o momento sobre o estado de saúde delas, até a última atualização da nossa reportagem. E a terceira vítima, que também foi agredida, segundo os moradores da região, foi encaminhada para um hospital de Palmares. Ela está ferida gravemente. Esse agressor, ele foi detido pela Polícia Militar. O nome dele não foi divulgado, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente segue acompanhando esse caso e trazendo essas atualizações aqui para o nosso portal, Almir. Que história é essa, Fábio? Impressionante essa história. Para a gente mudar um pouquinho de assunto, estou vendo que tem informações no G1 sobre o CNU 2025. Exatamente, Almir. A gente muda de assunto agora para falar sobre o Concurso Nacional Unificado 2025, que ficou popularmente conhecido aqui no Brasil como o Enem dos concursos, porque a gente tem aí as últimas fases, que já estão nas fases de classificações gerais do CNU 2025. Esse resultado final já pode ser conferido no Diário Oficial da União e também no site da Fundação Getúlio Vargas, que é a banca organizadora desse concurso, onde também são divulgadas as convocações e outros comunicados do processo seletivo. A partir das 4h da tarde de hoje, estarão disponíveis na área do candidato do portal FGV a consulta individual ao resultado final. Essas listas trazem as classificações finais para as vagas imediatas e para a lista de espera, consolidadas após a terceira rodada de confirmação de interesse. Essa fase marca o encerramento do maior concurso público do Brasil, que é coordenado pela Escola Nacional de Administração Pública e também executada pela Fundação Getúlio Vargas. Acessando o G1, o pessoal de casa interessado nesse concurso pode conferir quais os próximos passos e também outras informações complementares sobre esse assunto, Almir. Tá tudo no nosso portal. Fábio, muito obrigado pelas informações de hoje, hein? Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Valeu. E vamos para o AB Esporte agora, porque tem informações atualizadas sobre o Central e a Série D do Campeonato Brasileiro, inclusive com retornos importantes. Não é isso, Herbert Ramos? Uma boa tarde para você, Herbert. Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o nosso AB1. O Central é uma das 96 equipes que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. E a Patativa está com a seguinte estratégia: trazer de volta quem foi destaque em 2025, neste ano de 2026. E a gente preparou uma reportagem para vocês conferirem um pouco desses retornos importantes no time caruaruense.
A segunda metade da temporada de 2025 deixou boas lembranças para o torcedor do Central. Depois do rebaixamento no Campeonato Pernambucano, a Patativa fez uma campanha competitiva na Série D, avançou de fase e parou nas oitavas de final. O acesso ficou perto e os números tornaram aquele o melhor desempenho da história do time caruaruense na 4ª Divisão Nacional. Foram 26 pontos apenas na primeira fase. Em 2026, a Patativa quer repetir e, quem sabe, até superar a edição passada. Para isso acontecer, o clube aposta no retorno da base do elenco anterior. Ao todo, a Patativa já anunciou 20 nomes, e o que chama mais atenção é a quantidade de retornos em relação ao elenco que disputou a 4ª Divisão em 2025. Já foram 9, incluindo o goleiro Milton Rafael, a dupla de zaga Lazzarini e Ítalo e o volante Diego Aragão. Poxa, eu vejo com muita valia isso aí, né, cara? A gente tem uma base, principalmente ali atrás, né, da parte defensiva, começando com o Milton, né, que é um dos remanescentes, o Lazzarini voltou, Aragão, e é muito importante, cara, esse retorno dessa rapaziada aí para somar a gente no dia a dia. O próximo que deve ser anunciado é o lateral direito Augusto Potiguar, um dos principais destaques do Central no ano passado. No comando dessa turma, Leandro Senna está de volta, o mesmo treinador, com boa parte do mesmo elenco, em busca de resultados ainda maiores. Na última semana, o Central iniciou os trabalhos com bola. O time vai usar o campo do Veracruz e o centro de treinamento Ninho do Gavião nos próximos dias. Enquanto isso, o Lacerdão segue em adaptação ao novo gramado, instalado no final do mês passado. Últimos ajustes para a bola rolar na Série D, com protagonistas muito parecidos com a edição passada. E é com essa mistura de memória e esperança que o Central volta a campo em 2026, com a base que fez o torcedor sonhar no ano passado e o Lacerdão pronto para empurrar mais uma vez a Patativa, transformando o sonho em realidade. Muito bem, essa questão do retorno, Herbert, tem um detalhe, né, que é a confiança, porque você já identifica, né, do que trata aquela contratação, mas aumenta também o nível de responsabilidade e de cobrança, né? Exatamente, aumenta esse nível de cobrança, mas o elenco se conhece o treinador, a tendência é que dê certo e o Central possa fazer mais uma boa campanha na Série D. A gente vai seguir acompanhando a Patativa, o Maguari e as outras equipes pernambucanas nessa competição, Almir. Muito bem, você sabe que terça-feira é dia de conferir o Me Conte Sua História, né? E amanhã a gente vai conferir uma trajetória que tem a ver com o AB Sport, tem a ver demais, porque a gente vai falar sobre Anderson Lessa, ex-jogador do Central. Não é isso, Herbert? É isso aí, Almir. O ex-atleta da Patativa, Anderson Lessa, realiza hoje em dia ministérios em igrejas evangélicas de Pernambuco. Então a gente vai relembrar um pouco da vida do Anderson dentro das 4 linhas e também fora dela. Não perde, é amanhã aqui no AB1 e dentro do AB Esporte também, esse momento muito bacana. Tá feito o convite para todo mundo acompanhar o Me Conte Sua História da terça-feira desta semana. E eu vou aproveitar também para fazer um outro convite, porque daqui a pouquinho, a partir das 13 horas, tem Torcedor CBN lá na CBN Caruaru, 89.9 FM. Eri Santos e os colegas estarão debatendo sobre o futebol pernambucano, tudo em destaque lá no Torcedor CBN. Liga lá na CBN Caruaru. Eu aproveito, vou me despedindo aqui nessa segunda-feira, fazendo um novo convite. Quem quiser mais informações sobre o esporte regional, acessa lá GE Caruaru e região. Vou ficando por aqui, até amanhã, Almir. Valeu, seu Herbert Ramos, grande abraço para você e até amanhã. A seguir tem estreia aqui no AB1, hein, turma? Tem a série de reportagens especiais Jovens Protagonistas. Para começar, a gente vai conhecer essa rapaziada aí, ó, que está desenvolvendo vários projetos importantes. A gente volta rapidinho, 12h, 41 minutos agora. AB1 de volta para você, agora 12h, 43 minutos. E olha essa história, pessoal. Uma mulher foi presa tentando comprar um bebê. Esse caso aconteceu no Hospital da Mulher, aqui em Caruaru. E Franklin Portugal está voltando ao vivo com a gente e tem todas as informações. Como foi que isso aconteceu, hein, Franklin? Pois é, Almir, é uma história impressionante, chocante, né? Um crime dessa gravidade, situação
percebido aí entre o corre-corre dos atendimentos deste fim de semana aqui no Hospital da Mulher, na Avenida José Rodrigues de Jesus. O Hospital da Mulher que emitiu uma nota, né, dando mais detalhes de como tudo ocorreu. Então, o Hospital da Mulher do Agreste informa que na noite do sábado, no último dia 14 de março, portanto, acionou as autoridades policiais após receber uma denúncia do Conselho Tutelar sobre uma suposta tentativa de adoção ilegal, comercialização de menor, nas dependências da unidade. De acordo com as informações preliminares, uma mulher que se passava por acompanhante estaria envolvida aí em uma negociação para a compra de um recém-nascido. Assim que a gestão do hospital foi alertada, os protocolos de segurança já começaram a ser acionados, né, foram imediatamente ativados e a Polícia Militar foi chamada aqui ao local, ao Hospital da Mulher, portanto aqui na Avenida José Rodrigues de Jesus. A suspeita foi conduzida pela polícia para a delegacia para prestar os esclarecimentos e as investigações seguem aí sob a responsabilidade das autoridades competentes. A gente torce aí, né, que estas investigações tenham uma precisão para comprovar a veracidade desse fato e que as investigações possam sim chegar a estes responsáveis, né? Uma situação como essa, portanto, aqui de muita gravidade percebida, verificada no Hospital da Mulher aqui em Caruaru. Então a gente vai também seguir acompanhando os desdobramentos, caso aí a polícia vá repassando informações em relação a esse caso, Almir. Perfeitamente, Franklin, perfeitamente. Muito obrigado pelas informações e um bom trabalho para você. E a partir de hoje, você vai acompanhar aqui no AB1 a série de reportagem Jovens Protagonistas. A gente vai mostrar a atuação da juventude em diversas áreas, hein? Nessa primeira reportagem, vamos conhecer jovens estudantes que estão se destacando na elaboração de projetos bem importantes. Vamos ver? No mundo há gente de todas as idades, mas as crianças e os jovens são vistos com olhares de preocupação em diversos países do mundo. Afinal, são eles os responsáveis pelo futuro. A pirâmide etária, esse gráfico aqui, mostra a população dividida entre idade e gênero. Numa sociedade com base mais fina, ela representa uma baixa natalidade. Os países enfrentam diversos problemas, como, por exemplo, menos gente trabalhando, mais gente recebendo aposentadoria, como já acontece em alguns países europeus. Já numa sociedade com a base mais larga, é o inverso. Há mais jovens, mais gente em idade de trabalhar e menos dependentes, como crianças e idosos. Mas é preciso ter oportunidade, ter estudo, oferta de cursos e assim o país acelera economicamente. O Brasil tem passado por mudanças nesta estrutura. Atualmente no país há mais de 45 milhões de jovens dos 15 aos 29 anos. Por isso, a educação é a chave para um país melhor. E tudo isso começa aqui. Estamos na Escola Técnica Estadual Ministro Fernando Lira, em Caruaru. Aqui estudam cerca de 600 estudantes. Eles estudam no modelo ensino médio integrado, com aulas comuns do ensino médio regular e também aprendem uma nova profissão. Aqui eles concluem marketing e desenvolvimento de sistemas. No mesmo tempo que o ensino médio, os estudantes começam os estudos sabendo que terão um futuro garantido. Já a partir do que eles vêm desenvolvendo desde o primeiro ano, eles já vão experimentando o que o mercado de trabalho já está pedindo para eles. Óbvio que nesse percurso eles podem escolher outros cursos também, né? Porque a escola é diversa e ela prepara para o mercado de trabalho, mas também para o mundo acadêmico. Porém, ele já tem uma profissão, então ele pode já sair daqui atuando no mercado de trabalho. Essa turma desenvolveu um aplicativo para tentar mudar a forma como turistas e empreendedores enxergam o turismo. Aí nasceu o Destino Verde. Um aplicativo traz uma rota em Pernambuco como um guia. Com um dos roteiros, o usuário consegue fazer passeios por diversas cidades no modo zero carbono, fazendo caminhadas ou usando bicicletas. Você, como turista, pode se cadastrar no aplicativo para obter informações de todo o estado de Pernambuco, que foi o que a gente usou no desenvolvimento do protótipo dele. E aí, nele, você consegue ter informações sobre cada cidade, seja ela do litoral ao sertão. Nós temos os selos sustentáveis e também temos as rotas sem carbono, que são uma forma de navegação do app em que ele consegue rastrear esses estabelecimentos próximos a você.
E aí você, por exemplo, você não gasta gasolina de um carro que emite gás carbônico na atmosfera, de ônibus também. São uma forma de você conhecer a cidade com seus próprios pés, digamos assim, sem essa emissão de CO2 no ar. Resolvemos criar 9 selos divididos em 3 sobre cada tema. A gente tem, por exemplo, o do turismo acessível. O turista ele vai verificar no estabelecimento se ele possui determinada característica. Por exemplo, do turismo acessível é ver se a localidade tem rampas, banheiros inclusivos. Assim, o próprio turista vai verificar e vai informar ao aplicativo se ele realmente merece ter a validação específica desse selo. O econômico, a gente tem a economia local. Justamente por um dos nossos objetivos ser validar mais e valorizar mais a própria economia na nossa comunidade. Então a gente não vai atrás de estabelecimentos que já são muito bem estabelecidos no mercado, inclusive internacional. A gente vai valorizar o que tem na nossa cidade, o que tem no nosso estado, o que tem na nossa região. E o do ambiental, a gente tem, por exemplo, esse aqui, que é o Inovação Verde, onde basicamente ele vai utilizar de diversos assuntos em relação para valorizar e preservar o meio ambiente. Basicamente chegando muito nesse ponto do sustentável mesmo, onde ele vai tentar evitar esse turismo predatório que é muito presente na nossa região. Que o aplicativo ele não precisa que as pessoas, de forma externa, tornem uma cidade sustentável. Porque uma pessoa que visita por 7 dias não torna um local sustentável, é de dentro para fora. E a proposta aplicativa é justamente isso. A pessoa do trade turístico, que são estabelecimentos, guias, elas vão representar sua própria cidade e mudar hábitos, ou talvez até validar. Porque muitas vezes tem pessoas, estabelecimentos pequenos, que já são muitas vezes sustentáveis. Só que não são vistas, porque são muitas vezes apagadas por grandes marcas. Então, nosso objetivo é fazer isso mesmo, que grandes marcas talvez não tenham essa sustentabilidade, tornem sustentáveis e quem já é assim seja validado e visto, de fato. Assim, vai fazer uma grande manutenção do ecossistema do turismo e quem chegar já vai ter tudo pronto para poder desfrutar e também ser mais responsável. O aplicativo levou os estudantes longe. Eles viajaram para participar da ONDA, a Olimpíada Nacional de Aplicativos, que foi realizada ano passado em Santa Catarina. Conseguiram o primeiro lugar. Além da teoria que é necessário ver, nós sempre prezamos para que eles possam desenvolver projetos justamente para fundamentar, para solidificar o que eles têm aprendido na teoria. O Instituto Federal de Pernambuco, em Caruaru, também vem formando jovens que estão de olho no que já é realidade na tecnologia e que podem mudar a cidade e até a realidade deles próprios. A expressão "juntas elas são mais fortes" empoderaram essas garotas, que têm idades entre 16 e 18 anos. Os dois grupos desenvolveram aplicativos que foram parar nos Estados Unidos. Jéssica criou com as amigas o StudySync, um aplicativo que ajuda outros estudantes a criarem um cronograma de estudos com a ajuda de uma inteligência artificial. Ainda é um protótipo, mas que o mundo amou. A gente decidiu fazer o aplicativo como uma forma de sincronizar tanto a vida pessoal do estudante quanto a vida acadêmica dele, porque não se separam as duas são sincronizadas. Então, por isso a gente decidiu criar uma inteligência artificial que fizesse um cronograma personalizado para cada estudante, para cada realidade. Então, por isso que a gente diz que é o estudo sincronizado, StudySync, porque conecta tanto a vida pessoal, os hábitos pessoais, quanto a vida acadêmica. A gente faz essa sincronização para ficar mais leve essa rotina. Quando eu vi que eu estava como semifinalista num projeto tão grande, numa competição tão grande, foi um sentimento de orgulho de saber que todo o trabalho que eu tive para fazer o aplicativo junto com a minha equipe deu certo. É um sentimento gratificante, de conquista, de que todo esforço deu certo, sabe? A Ana Luísa, diante dessa competição, não é a mesma de depois. Eu aprendi muitas coisas nessa competição, tanto hard skill quanto soft skill, sabe? A questão mais técnica, porque a gente teve que aprender a como desenvolver um aplicativo, a gente mexeu com empreendedorismo também, a gente teve essa habilidade de fazer planos de negócio e estruturar o nosso aplicativo, como que seria para vender, tudo isso foi uma habilidade muito enriquecedora. E também lidar com o trabalho em equipe, em se organizar e ter uma rotina para poder desenvolver esse aplicativo da melhor forma possível. Já Lara e outras colegas conseguiram criar o Pottery and the Roots, que nasceu para ajudar os artesãos do Alto do Moura.
Muitos artesãos, quando a gente foi conversar com eles pessoalmente, eles mostraram o interesse que eles tiveram com esse aplicativo, porque muitos deles não têm uma ferramenta digital como o Instagram, nem nenhum app é voltado realmente para isso. Então iria fomentar muito tanto a economia quanto disseminar a história deles e a arte que eles produzem. E juntas elas ganharam o mundo com os aplicativos e ainda participam de palestras e oficinas, mostrando o poder que a mulher tem. Então isso é muito gratificante, é muito enriquecedor para a gente como professor ver essas meninas alcançando voos tão altos, né? Participando de eventos internacionais, participando de eventos externos, mesa redonda. Então assim, é muito gratificante nesse sentido de a gente ver as nossas estudantes indo tão longe, né? E acreditando e se empoderando e vendo que tudo isso é possível. De um protótipo para um aplicativo em uso que pode transformar um tratamento de doença no Brasil. Estudantes do curso de Sistemas de Informação da Universidade Estadual de Pernambuco, no campus Caruaru, criaram do zero um app que promete ajudar profissionais da saúde no tratamento de uma doença milenar, a hanseníase. O aplicativo ele vem baseado, a gente segue os princípios da ficha ANS, que é um formulário da avaliação neurológica simplificada, que essa ficha ANS ela é utilizada atualmente no Brasil pelos profissionais que fazem acompanhamento da hanseníase. E aí essa ficha ANS ela é uma coisa muito complicada, porque por ser em papel ela promove muitos erros. O profissional de saúde e o paciente eles ficam abertos a muitos erros na hora do preenchimento da ficha. E aí esse aplicativo ele vem com o objetivo de facilitar esse preenchimento e também gerar novos dados que sejam confiáveis, mitiguem os erros que antes existiam no papel, para que esses erros sejam diminuídos e que a gente consiga gerar dados melhores para futuros estudos. O próximo passo seria tentar implementar em outros hospitais e conseguir ter essa coletividade maior, para poder ter uma disponibilidade de dados grande, porque, por exemplo, como essa ficha é em papel, os dados ficam presos nela. Então, para tomar decisões, predição, essas coisas, o aplicativo consegue ter esses dados de forma mais prática. Então, tendo ele implantado em vários lugares, além do Otávio Freitas, seria muito bom. O professor orientador acredita que se não fosse a bolsa de estudos que banca o estudo, o projeto não sairia nem do papel. Mas agora ele já está sendo testado em um hospital de referência na região metropolitana e pode até ganhar o Brasil. Eles têm a esperança de voos maiores. A ciência, ela vive, ela é pulsante, mas ela precisa ter iniciativa. Então, os meninos eles conseguem se dedicar para desenvolver um aplicativo desse, que a gente vai entregar para o SUS no final do nosso projeto por conta desse financiamento. Porque senão, provavelmente, eles poderiam estar trabalhando em outras áreas que não necessariamente poderia ser a área de estudo dele para poder custear aquele estudo dele, custear ali o transporte e a alimentação. Então, com essa bolsa, ela torna possível que os meninos se dediquem de fato à pesquisa e aí a gente consiga aplicar essa pesquisa diretamente no SUS. É uma felicidade muito grande porque de fato a gente consegue mudar o destino de pessoas que a gente não conhece. A gente consegue de fato trabalhar num projeto aplicado à saúde pública, financiado pelo governo, e que o objetivo é a gente devolver para o governo esse aplicativo e essa solução para que ele seja ali impactado, e aí colocado no SUS, e a gente vê tantos pacientes que sofrem desse mal da hanseníase aí com a possibilidade de um tratamento mais digno. E assim, adolescentes e jovens mostram que o futuro se constrói com educação de qualidade, com investimento público e a cada dia. Que demais, hein? E amanhã, na segunda reportagem especial, vamos conhecer alguns jovens que estão se destacando no mercado de trabalho. A gente vai mostrar que o número de jovens profissionais é muito expressivo na atualidade. É amanhã, aqui no AB1. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, aí a gente vai conversar com o secretário de Saúde de Caruaru, Matheus Neves, hein? O Panorama começa às 2h, na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa segundona, desejando uma ótima semana para todo mundo e uma ótima tarde também. Até amanhã, pessoal, se Deus quiser.